Olá a todos! Estou aqui com mais um episódio do Café com História. Já estou aqui com o meu café quentinho. Gente, estamos com uma história hoje maravilhosa, uma história de arrepiar. Então vocês já se preparem, já pega o seu cafezinho, tá? Já senta aí para assistir, porque lá vem história boa. Então, eu tô com uma pessoa muito especial. Eu quero agradecer aqui o episódio anterior, que foi maravilhoso, foi um sucesso. Então, vocês que acompanharam lá no YouTube, no Instagram, curtiram, compartilharam, eu quero agradecer a vocês e quero pedir para vocês seguirem lá no YouTube e no Instagram do podcast Café com História e no Cheirinho Carioca também. Quero agradecer a esse espaço aqui maravilhoso, onde a gente faz a gravação do podcast. E hoje estou com uma convidada especial. Gente, a história é muito boa mesmo. Então eu vou apresentar essa convidada, que é a Ayla Magalhães, que está conosco aqui. E ela vai contar a história dela. E ela vai se apresentar agora para vocês. Ayla, fala um pouquinho de você, quem é a Ayla e um pouquinho da sua história. Oi, gente. Meu nome é Ayla Magalhães, eu tenho 26 anos. Hoje eu sou influencer digital, estou começando no ramo do empreendedorismo, né? Sou graduanda em biomedicina e tenho uma história muito interessante para contar para vocês e principalmente glorificar o nome de Deus através do testemunho que eu vou contar para vocês hoje. Então, Ayla, a gente conversou um pouquinho Sim. nos bastidores e eu adorei conhecer a sua história. E hoje eu queria conhecer um pouco mais fundo, né? Para que toda a galera venha entender um pouco do seu testemunho, que é lindo, por sinal. E eu queria entender o que que aconteceu de fato na sua vida, tá? Conta um pouquinho pra gente o que que aconteceu, um pouquinho da sua história. Então, é, hoje nós estamos em 2026, né? Mas vou botar assim uns 3 anos e meio atrás, ano de 2022, eu sofri um acidente de moto em abril e caí ali, né? No momento foi um susto, né? A princípio achávamos que era só um acidente e fui socorrida, fui levada para o Hospital Saracuruna em Caxias e lá eles só limparam os meus ferimentos e me dispensaram para casa. Mas como toda a intuição de mãe, né, minha mãe não achou, né, aquilo ali normal e nós fomos para o Hospital Municipal Belfor Roxo, que é onde eu resido, e lá, né, ao passar pelo médico, o médico solicitou duas tomografias. Uma da cabeça, porque eu tava com um galho enorme na cabeça, não teve Uhum. fratura, mas foi uma pancada forte, né? E uma do tórax, porque eu mergulhei no chão, né? Tanto que eu ralei rosto, ralei tudo. E 2 horas depois, né, de ter feito o exame, saiu o resultado. E graças a Deus, na cabeça não tinha nada, mas no abdômen, né, a médica viu que tinha uma lesão expansiva na cabeça do pâncreas. E ela me perguntou se eu tinha algum sintoma, se eu vomitava, se eu tinha náuseas. E eu falei que não. E realmente não tinha sintomas de nada. E ela mandou prosseguir com a investigação, né? Porque dava para ver um relevo, né, na tomografia, então era algo preocupante, né, ao ver da médica. Então, ela deu os encaminhamentos, né, dos exames, da ultrassom, da ressonância, e a gente prosseguiu, né, com a investigação. E eu fiz a ultra, tava lá, né, a lesão, né, e depois de 20 dias mais ou menos, saiu o resultado da ressonância. E na ressonância não descartava a possibilidade de um tumor na cabeça do pâncreas. Tumor de Franz, o nome. É um tumor raro
e silencioso que você só descobre quando já está em metástase. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas até depois mesmo do que aconteceu comigo que estavam com esse câncer, né? E só descobriram quando ele estava em metástase, né? Porque não tem sintomas antes, né? Só quando já está em fase terminal. Então, aquilo ali não me preocupou na hora. Eu continuei vivendo a minha vida normal. Prosseguimos, né, com o atendimento, buscar médico, buscar internação, buscar cirurgia. E aí eu fui direcionada a um médico muito bom, que inclusive era chefe de oncologia no Hospital Federal do Andarei, que foi onde eu fiquei internada. E ele falou pra mim que eu tinha que internar, porque eu não podia esperar, né, o tumor desenvolver mais, né? A gente não sabia como é que seria ao abrir, mas a princípio era um caso cirúrgico. Então, abril, maio, junho, em julho, eu internei no Hospital Federal do Andaraí para poder tirar, né, para poder fazer a cirurgia da retirada do tumor. Pra você tava assim, Tudo bem, tudo para mim ia ser só uma bem, cirurgia, tranquilo. né? Uhum, Para mim ia ser só uma cirurgia sim. tranquila, né? Não me desesperei, né? Sempre confiei em Deus, claro, mas não tinha ideia do que estava por vir. Então, internei 3 dias depois. A cirurgia estava marcada de manhã, foram lá no quarto, me buscaram. E a cirurgia durou, acho que, em torno de 4 horas, né? A princípio deu tudo certo na retirada do tumor. E eu lembro que eu acordei, né, depois que eu saí da sala de cirurgia, e o cirurgião falou pra mim: ela deu tudo certo, daqui a 4 dias você está em casa. E eu falei: graças a Deus, né? Mas aí fui pra unidade pós-operatória, senti muitas dores naquela noite, porque mexeram muito, né, na barriga e tudo mais. E foi horrível, sabe? O pós-operatório dessa cirurgia foi muito ruim. Até que passaram-se os 4 dias e eu continuei internada. E nesse procedimento, eu fiquei sem comer, né? Sem beber, não podia ingerir líquido, não podia comer nada. Então eu tava com acesso no pescoço e tava sendo alimentada por sonda, né? E passaram-se 4 dias, passaram-se 5 dias, passaram-se 10 dias e eu internada e inchando. E eu tava com dreno, né, na barriga. E quando fizeram 15 dias que eu continuava internada na enfermaria, eu comecei a sangrar. E eu passei uma noite completamente muito difícil, porque eu sangrava e o sangue começou a tomar conta, sabe, do meu peito, e eu já não conseguia respirar. Então, ali, pra mim, eu já tava morrendo, né? Então, eu lembro que eles me deram muitos analgésicos, né, para poder amenizar, né, porque era madrugada obrigada. E não tinha muito o que fazer, tinha que esperar, né, os cirurgiões chegarem, que eles estavam responsáveis pelo caso e tudo mais. E amanheceu, eu consegui dormir. E quando amanheceu, o cirurgião entrou lá na sala, minha mãe tava comigo, né? E ele falou que eu ia para uma cirurgia de emergência. E dali, nesse dia, quando eu saí da sala quando eles estavam me levando, né, para pro centro cirúrgico para fazer essa cirurgia de emergência, No caso, você fez uma cirurgia para tirar e aí você ia ficar só 4 dias, né? E depois desses 4 dias, algo saiu do algo saiu do controle. controle, E exatamente. aí você estendeu por mais 15 dias, Isso. né? E depois desses 15 dias, eles falaram que você ia ter que se submeter a outra cirurgia. Porque alguma coisa estava acontecendo, né? Porque Uhum. por causa dos sangramentos e
ninguém tinha conhecimento do que tinha acontecido, Uhum. entendeu? Então, eu vi ali, quando eu saí daquela sala, o desespero da minha mãe. Eu lembro como se fosse ontem. E saí, me levaram e fui para a cirurgia de emergência. E eu saí dessa cirurgia de emergência com a barriga aberta, né, sangrando, porque eles não acharam onde estava sangrando. E eu saí direto para o CTI, né, porque precisava ficar sendo acompanhada, né, com Uhum. todas as questões, né, de ter os aparelhos, né, no Sim, sendo corpo, isso monitorada, sendo né? monitorada, né, e eu fiquei a primeira vez que eu cheguei no CTI, eu fiquei 14 dias direto em coma. Eles induziram coma, porque como eu estava sangrando, eu não podia, corri o risco de broncoaspirar, né? Então eles entubaram para que eu não pudesse ser sufocada pelo Nossa. sangue, que já Uhum. de fato era o que já estava acontecendo, né? Antes de eu ir para o CTI, antes de eu ir fazer a segunda cirurgia. E eu fiquei esses 14 dias direto, né, com a barriga aberta, e eu ia para o centro cirúrgico 2 vezes por semana, Uhum. para eles poderem tirar os órgãos, Uhum. lavar tudo Meu e Deus. botar os órgãos de volta, porque era muito sangue e eles não sabiam de onde estava saindo sangue, e era a única coisa que podia fazer. Enquanto eles, acredito eu, estudavam, né, uma maneira de achar da onde estava vindo tanto sangue. Então, foi um episódio muito difícil ali naquele momento, né? E eu fui induzida no coma várias vezes, né? Não foi só uma vez. E graças a Deus, eu não. Quando chegava perto de fazer os 15 dias de intubação, eles tiravam e depois me intubavam de novo, porque senão eu ia ter que fazer Uhum. traqueostomia, né? Não chegou a Não fazer. cheguei a fazer a traqueostomia. Uhum. Graças a Deus, fui liberta disso. É, eu também teve uma das vezes que eu me estubei, né? Eu mesma, e poderia ter ocorrido de ter lesionado a traqueia, e Deus também não permitiu que isso Isso acontecesse. você fez inconsciente. Inconsciente, é. Aham. Os enfermeiros falavam que eu sedada, eu, eu continuava acordada, que eles davam a maior dose de sedativo e eu não apagava, que Ó. era inacreditável isso. E ali foi um momento de muito clamor, muita oração, teve uma mobilização muito grande em Belford Roxo, né? As pessoas se compadeceram, né, do que eu estava passando. Teve uma mobilização também para doações de sangue, porque como eu perdia muito sangue, eu precisei de muitas doações, porque foram 2 meses sangrando direto, né? 2 meses sangrando e sem saber o que fazer. E algumas vezes eu ficava acordada, algumas vezes eu estava dormindo. E o coma, pelo menos a minha experiência com o coma, para mim eu dormia num dia e acordava no outro. Não dá para saber. Não dá para saber que tu dormiu 14 dias. Não sente Não nada. sente nada. É Como normal. se você Como se tivesse fosse tudo normal, dormindo dormindo mesmo. numa noite e acordada no dia seguinte. Aham. E eu lembro que quando eu estava nesse período, né, que algumas vezes eles me deixavam acordada, às vezes do nada tinha uma intervenção cirúrgica, do nada. E aí entrava cirurgião, ela vai pro centro cirúrgico agora. E era assim, do nada, e aquilo, aquele pavor, aquele medo, né, tomava conta porque eu via a gente morrer todos os dias. Então, pra mim, ia ser a próxima, né? Você chegou a Mas perder a consciência em algum desses momentos? não, de esquecer quem eu era, essas coisas. Não, não. Nada de Nada perder. de. Não. Entendi. Eu perdi a noção do tempo. Teve uma vez, eu lembro que o cirurgião perguntou: você sabe que dia é hoje? Aí eu falei, e eu falei errado, né? Aí ele foi e falou: não, hoje é dia, tal, tal. A questão do tempo a gente perde, né? Até porque Sim, a gente não sim. vê o dia e a noite, a gente tá Aham. dentro de uma sala, uma sala fechada, né? E não dá mesmo pra gente ter essa noção, e muito tempo também internada, né? Então,
Você vê o cuidado de Deus, né, de dentro de um acidente de moto. Você sempre teve essa paixão por moto? Então, eu gosto, mas não vou dizer que é uma Aham. paixão, mas eu gosto. Porque dentro de um acidente, Deus, assim, muitas vezes a gente fala que Deus nos dá livramento, né, de acidentes e tal. Deus permitiu que você tivesse um acidente para que viesse a descobrir que você estava com essa Com essa doença e doença. para que viesse a descobrir logo no Rápido, início. exatamente. E quando tirou o tumor, ele não tinha nem aberto ainda, né? Ele tava não precisou tirar parte do órgão, porque quando a gente tira o pâncreas fica diabética, né? Então ia ter que tomar insulina todos os dias, mas graças a Deus quando abriu, né? O pâncreas ficou lá, só tirou mesmo o tumor, né? As pessoas sempre perguntam: tirou o pâncreas, tirou uma parte do pâncreas? Eu falo: não, gente, tá tudo aqui no lugar. Do mesmo jeito que eu. Porque foi bem no início. Porque foi bem no início. Eu entrei com todos os órgãos, só não saí, só saí sem a vesícula, até porque para evitar problemas posteriores, né? Porque a vesícula, ela, se acontecer de ter alguma pedra, alguma coisa, aí poderia acontecer de dar um problema futuro, uma pancreatite. Aí eles já tiraram para poder anular, né? Essa questão. Foram dias muito difíceis, né? No CTI, né? Como eu falei, eu via pessoas morrerem todo dia e eu achava que eu ia ser a próxima, mas eu tinha pessoas ali para falar de Deus para mim todos os dias. E a minha mãe chegava lá no CTI todos os dias Você pensava isso, assim, eu vou morrer? pensava, eu pedi para morrer, Você eu pedia, pedi, porque eu já não estava aguentando mais. mas era muito Entendeu? sofrimento, né? Muita dor, muita dor. Eu vomitava todos os dias e ninguém conseguia explicar também por que eu vomitava. Porque eu não me alimentava. Uhum. A sonda, ela ia direto para o intestino, não passava pelo estômago e ninguém sabia por que eu vomitava. Eu ficava com uma fralda, uma não, né? Várias. O dia inteiro vomitando, a madrugada inteira vomitando. Os dias que eu estava consciente, né? Acordada do coma, né? Foram poucos dias, mas os dias que eu fiquei acordada do coma foram terríveis, né? Preferia, Deus que me perdoe, ter ficado mais em coma do que acordada. Mas Uhum. teve um momento, chegou um momento que eles precisavam me deixar acordada, até mesmo para monitorar pressão e tudo mais, minha pressão e as alturas, né? Nessa época, muito alta, batia 18, 24 por 18, e é muito, muito alta mesmo. E minha mãe chegava lá no CTI todos os dias com um sorriso no rosto. Todos os dias. E acho Isso que traz era um calma, né? combustível, né? E ela pegava, ela me mostrava a mobilização que estava tendo, né? Do lado de fora. Me mandava vídeos, me mostrava vídeos, né, das pessoas. A gente tá orando, vai dar tudo certo, você vai sair. E era tão desesperador estar naquela situação, porque por mais que tivesse força, tivesse as palavras positivas, parecia que não ia acabar, sabe? Que não ia acabar nunca. E você consegue ver o cuidado de Deus, né? E Em tudo. de as orações das pessoas, quanto que isso faz diferença das pessoas se unirem em oração, Sim, da sua mãe estar lá com alegria, mesmo que por por dentro dentro, que estivesse mãe quebrada. é, mas mesmo assim ela conseguia passar isso para você, de falar assim: "Filho, eu tô Essa aqui, vai dar confiança. tudo certo, eu confio". E te trazia paz, tenho Isso. certeza que esse sorriso, essa força de estar lá com você te trazia essa paz para você conseguir mais um dia, Isso, sobreviver, né? É e verdade. mais um dia. E algum momento você chegava a falar com Deus, conversar com Ele, tentar entender, você já se questionou, Então, tentar entender o que estava acontecendo? teve um dia que lá tinha uma segurança, né? Chamada Flávia, que ela pregou para mim sobre
o rei Ezequias. E eu até já levei essa mensagem algumas vezes no Instagram, na igreja, né? Porque ela me apresentou, né? Essa mensagem tá lá em Isaías 38, se eu não me engano, que fala que ele estava doente, um anjo, né, chega para ele, o profeta chega para ele para falar que ele ia morrer Sim, e sim. que ele deveria pôr a casa em ordem, que ele ia morrer. E o que Ezequias faz, né, depois dessa situação? Depois de receber essa mensagem, Ezequias vira e chora Chora. e ora fervorosamente a Deus, né? E ele foi Implorando. bem, assim, o coração dele foi muito voltado mesmo, e Deus viu aquilo que era de verdade. Então, e eu me apeguei naquela mensagem, Sim. porque ela falou pra mim assim, ele tava no leito e era a única coisa que ele podia fazer. E eu não podia fazer nada ali, eu não podia sair, não podia andar, não podia descer, não podia ajoelhar pra orar, né, igual eu posso hoje. Então, foi quando eu comecei, aquilo ali deu um destravar, né, na minha mente, e eu comecei a orar, a clamar, me humilhar e pedir perdão a Deus, né, por tudo, porque quando a gente tá nesse momento, né, de dor, de desespero, é nesse momento que a gente consegue se, de fato se aproximar do Senhor, né, Sim. e se humilhar e pedir perdão. Então, eu rasguei meu coração ali naquela hora, né, para Deus. Orei, clamei, pedi ao Senhor para me livrar daquele leito ali. Falei que eu ia fazer as coisas diferentes, pedi perdão até pelo que eu não sabia que eu tinha feito, né? Mas acredito eu que Deus recebeu essa oração, que foi de todo o meu coração, né? E eu pedi ao Senhor para que começasse a me mostrar as coisas, né? A me mostrar o que estava acontecendo e que me mostrasse que ele estava agindo, né? Então, depois, né, dessa posição, porque não adianta, né? O tratamento podia até ser com as pessoas também que estavam ao meu redor, mas ele era principalmente comigo. Eu precisava passar por aquilo ali, né? Porque Deus tinha um propósito maior na minha vida. Você acredita que isso realmente teve um propósito, claro, mas que você realmente deveria passar porque Deus queria algo diferente na sua Sim, vida, uma queria posição. tratar algo com você, porque isso pode acontecer quando Deus quer tratar com a gente. Não que Deus seja um Deus ruim, claro Sim, que claro. não, mas para fazer da nossa vida uma vida diferente, para a gente enxergar a vida com um olhar diferente, porque muitas vezes a gente não tem esse olhar, sabe? Quando a gente tem tudo, tá Verdade. tudo maravilhoso, a vida tá fluindo bem e às vezes a gente não consegue olhar e valorizar para mínimos detalhes. Sim. E quando a gente passa por algo do tipo, você começa a ver coisas tão preciosas, tão valiosas, Sim. que às vezes passam despercebidas, Sim, né? como um copo d'água, um prato de arroz e feijão, uma cama que a gente tem para dormir, para deitar, e pode deitar e levantar a hora que quer, né? Um sol para apreciar, uma praia para colocar os pés. Eu falava que quando eu saísse de lá eu queria muito ir à praia, porque eu gosto muito de praia, é o lugar onde eu também me encontro, né? E meu sonho era sair daquele lugar para botar os pés na areia, sabe? Então a gente passa a valorizar mais de fato, né? As coisas. Em algum momento ali você achou que não pudesse sair de lá? Ou você a todo tempo achou assim? Não, teve um momento que a fé ela esmoreceu completamente. Até mesmo porque eu estava desviada há 10 anos da presença de Deus. Nossa. Então eu não estava ali com aquela conexão, aquela intimidade, sabe? Uhum. Deus me ouviu por causa do amor, da misericórdia dele, né, da graça que nos alcança, porque se eu falar que eu merecia, eu tô mentindo.
Eu tava completamente errada, né? Mas vale mais um coração quebrantado, né? Do que Sim, e Deus, ele não quer perder nenhum dos exatamente. deles. E eu hoje, né, com a maturidade que eu tenho hoje, eu acredito, né, que o propósito de Deus é também curar outras pessoas e também para que as pessoas possam ver, né, que o problema, no geral, delas, diante de Deus, não é nada, né? Porque a palavra ela diz, né, que para Deus nada é impossível. E de verdade, eu posso afirmar que nada é impossível para Deus. E As pessoas já não acreditam tanto em milagres, é né? E verdade, realmente Deus, ele é um Deus tão poderoso que é sim. o mesmo de E às antigamente. vezes o problema é tão pequeno, mas a gente olha tanto para ele que ele fica enorme, né? E mas Deus está falando, calma, eu tô contigo, vai passar, vai acontecer, eu vou abrir o mar. E voltando, né, para o período da internação, depois desses 2 meses sangrando, onde eu fui 9 vezes, né, aberta, né? 9 Foram vezes. 9 cirurgias. Chegou um momento que eles me fecharam e não tinha mais o que fazer. Então eu ia morrer sangrando. E teve uma médica que falou para minha mãe: Mãezinha, é só um milagre para tua filha passar dessa noite. E Meu assim, Deus. imagina, né? Uma mãe escutar isso de uma médica. Já era noite, né? E minha mãe ter que ir para casa, né, com uma notícia dessa. Só Deus Não, e mesmo. não podia ficar ninguém E com não, você, não, né? no CTI não. No CTI não Uhum, podia ficar ninguém. Era só horário de visita, né? 2 horas. Então, eu passei daquela noite e Deus fez um milagre, né? ia passando, ia Ia passando. passando. E assim, a última vez que eu sangrei pela boca, eu vomitava pedaços e mais pedaços de sangue. E minha mãe tava do meu lado na hora que eu comecei a vomitar sangue. E ela ficou desesperada e chegou um monte de enfermeiro e botaram ela pra fora, né? Porque quando acontece essas intervenções não pode ficar, né? E foi a primeira vez que eu vi que eu ia ser entubada. Porque nem das intubações eu lembro. Não lembro de nenhuma. Caramba. Essas questões das intubações, do coma, eu não lembro de nada. Não lembro, né, deles abrindo, assim, nada. Esse trauma, né, graças a Deus, ele não permitiu que Então você ficasse não na minha lembra cabeça. nem das cirurgias. Não, eu sei de tudo porque depois foram me contando, né? Ui, perdão. Depois foram me contando. Mas eu não lembro, entendeu? Eu não lembro. Eles não te avisavam também quando ia ter Não, cirurgia? era do nada. Acontecia do nada. Ou eu tava em coma e eles já me levavam, ou teve 1 ou 2 vezes que eu tava acordada e eles chegavam falando: "Ah, ela vai pro centro cirúrgico". Qual era o intervalo, assim, que foram o intervalo dessas, cirurgias? Então eram 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Então bota aí durante um mês, entendeu? A gente pode enxergar um milagre aí, É né, verdade. que realmente é um milagre, porque pessoas por uma intubação Não volta não mais. volta mais. E você algumas vezes foi Foi entubada, foi aberta 9 vezes, e o cuidado de Deus ali com você a todo momento, a presença dele. Você chegava a se sentir em algum momento isso? quando eu me arrependi, né, de tudo, que eu Uhum. orei, fiz uma oração forte, né, vamos botar Uhum. assim, eu senti muito Deus ali comigo, né. E eu pegava o celular das enfermeiras, botava louvor, e tinham algumas que até choravam comigo, né. Eu me aproximei de algumas, né, são até Renata e Aline, os amores da minha vida. E elas cuidavam de mim como se eu fosse filha delas, né. E elas estavam ali a todo momento cuidando de mim. Então, eu acredito que Deus também colocou profissionais ali da saúde, né, como anjos mesmo, Anjos. sabe, para poder cuidar, para poder servir,
sabe? E elas estavam ali a todo momento. Quando eu via que era o plantão delas, eu me alegrava. Tinham plantões mais difíceis, mais Sempre tem pessoas complicados, especiais sempre que Deus tem. coloca, né? E assim, amizades que eu levo, desde quando passou tudo, né, que eu levo pra vida. Aham. E é muito bom, Muito né? bom. Carregar essas Sim, pessoas que carregam o seu milagre, né? é Fez verdade. parte do seu E estão sempre milagre. afirmando, né, que vê em Deus, né, na minha vida, que vê em tudo que Deus fez, que elas tinham certeza que eu ia sair daquele lugar, porque os médicos me desenganaram, Hum. né? E, e quando chegou assim a vez de descobrirem realmente onde que estava esse sangramento, como que foi? Então, eu já estava fechada, né? Uhum. E já não tinha mais o que fazer. E eles me levaram para o INCA de ambulância, Uhum. entubada, né? Fechada. E lá no INCA, depois de 9 abordagens me cortando, né? Me abrindo, uma arteriografia por vídeo. Achou a, a veia, né? A artéria que estava rompida. Meu E Deus. ali o sangramento cessou. Depois de 2 E meses. eles resolveram isso tudo por vídeo. É, Meu exatamente. Deus. Assim, eu tive. É que eu não tenho muito conhecimento, né, dessa questão, mas eu tive 2 fístulas pancreáticas, né? E essas fístulas impediam, né, eles de chegarem ou de visualizarem essa veia que estava rompida, né? Então, acabou que isso interferiu um pouco, né? Mas aí eu acredito, eu acho mais que foi desde o início O, ao fim, o tempo todo. o tempo todo que o período do sangramento tinha que ser o período do sangramento, que Uhum. tinha que ter as cirurgias, entendeu? Até mesmo por causa dessa questão do tratamento de Deus comigo, né? Eu uma vez postei no Instagram que eu queria muito que antes, né, de eu descobrir, que depois que eu descobri o câncer, eu tivesse alguém para poder me levar para a igreja, igual eu faço hoje com as pessoas, né? Para poder Uhum. falar uma palavra. Mas eu tava tão fria, tão dispersa, tão afastada naquela época, Uhum. que eu não tive ninguém, vou botar assim. Mas uma pessoa me respondeu e falou: Ayla, talvez foi até Deus que não permitiu, porque ele precisava que você passasse por isso, por causa do momento que ele queria ter com você ali. Porque no decorrer da vida, né, nas distrações, na correria, e principalmente quando a gente está afastado, a gente não para falar com Deus. Então, às vezes, Deus aperta, né, as situações da nossa vida, coloca dificuldades, coloca alguns obstáculos para a gente poder acordar. Você entende que a gente não pode curar uma dor se a gente não passou por aquilo? Então, cada pessoa, Deus tem um propósito diferente. Então, assim, Deus tem um propósito na sua vida e foi através disso, desse testemunho, você precisava viver para que você possa alcançar outras vidas com o mesmo problema. Porque uma pessoa que não é mãe, ela não pode dar conselho para uma mãe. Verdade. Ela nunca vai entender a dor, o que é ser uma mãe. Então, como eu vou falar de câncer, que Deus pode curar sim uma pessoa, se eu não vivi. Então, Deus ele dá para cada pessoa algo que ela realmente vai carregar, vai conseguir, e você tinha isso, a presença de Deus com você, para você carregar, para que você hoje você possa ajudar outras pessoas na mesma situação. Pessoas que acham que está tudo perdido e na realidade Deus está cuidando e que a glória de Deus, a cura que te alcançou, vai alcançar essas outras pessoas. Então, isso é gratificante você olhar e ver todo o cuidado de Deus na sua vida, como ele pode ser tão glorioso, tão maravilhoso de
você achava que não ia conseguir. Sim. Você era um dia após o outro. Será que amanhã eu vou acordar? Será que será? E Deus ali cuidando para que você pudesse alcançar outras vidas. E eu tenho certeza que através do seu testemunho, Deus está alcançando outras pessoas. Porque não para por aí, né? É, São muitas outras coisas. E eu tenho certeza que Deus, ele pediu isso para que você levasse sim. essa palavra para que outras pessoas viessem ter mais. Fé, Porque é muito difícil é verdade. ter muita fé quando tudo diz que não. Quando todas as circunstâncias dizem que você vai morrer. Verdade. Porque era isso que estava dizendo para Sim. você. Mais uma vez vai abrir. Mais uma vez a gente não encontrou. E mais uma vez, e quando você chega num hospital, você consegue eles por uma vídeo. Sim. Aí você, tenho certeza que deve ter se perguntado, Deus, por Por que quê? tantas vezes aberta, né? Pois Mas vai entender o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Você nesse período, você chegou a desaprender a andar? Então, foram 2 meses, né, Aham, deitada direto. sim. Então, depois que eu voltei do INCA, né, Uhum. eu fiquei mais 20 dias no CTI para poder acompanhar, para ver se ia ser tudo certinho e tudo mais. Eu tinha 4 drenos na barriga, então eles foram tirando os drenos, né, aos pouquinhos, mas voltar a andar foi muito difícil. Falar, você chegou. Não, falar eu sempre. Isso aí eu não cheguei a parar, não. Não. Falar sempre normal, né? Uhum. Hoje, às vezes, a minha voz falha se eu forçar, porque foram muitas intubações, mas não cheguei a parar de falar. Eu tive que aprender a andar de novo e a comer de novo. Como se tivesse virado um recém-nascido. Demorou? Eu lembro a primeira vez que eu fiquei de pé. Uhum. E a minha perna parecia que estava com uma cãibra infinita da parte da coxa para baixo. Eu não consegui sustentar muito tempo, né? E eu achei que eu não ia conseguir voltar a andar. Mas com a ajuda dos fisioterapeutas, né? Aos pouquinhos eu fui levantando, fui dando uns passinhos, fui parando de tomar banho no leito. Depois de 2 meses certinho mesmo, eu saí do CTI e voltei para a enfermaria, né? E o médico já liberou, né? Banho no chuveiro, porque eu tomava banho deitada, né? Fora essa questão também o constrangimento que a gente sente, que a gente passa, porque é muito difícil depender do outro, né? E eu tava ali numa posição completamente dependente das pessoas. E ali a gente também vê que a gente não é nada. Não. Que a gente tá sempre precisando de alguém, então a gente não pode anular essa questão, Sim. né? A gente aprende a valorizar muita coisa, verdade. né? Muita. Muita. Hoje você consegue ver a vida diferente? Consigo, claro. Experiências, né, adquiridas, né? Tento ser o melhor possível, às vezes falho como todo ser humano. Mas aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Eu tenho certeza que a Ayla de antes tá orgulhosa, porque hoje eu afirmo sem medo de errar que eu sou uma nova mulher. E durante, né, eu fiquei mais 20 dias internada, né, depois que eu saí do CTI. E eu fui ali voltando a aprender a andar e aprender a comer de novo, da papinha até a comida branda, né? Mas eu continuava com os vômitos e eu tinha medo do médico não me liberar por conta dos vômitos. Aí eu tomava muitos remédios, né, para poder cessar a questão do vômito, Uhum. as dores e tudo mais. Mas deu tudo certo, né? Voltei a andar. Eu lembro que quando o meu médico, né? Eu falo meu médico, não é meu médico. O médico corresponsável pelo meu caso, o doutor Felipe, também falo que foi o anjo, né? Que Deus colocou ali para poder cuidar, o médico completamente
atencioso, sem palavras, completamente dedicado. Ficava desesperado, coitado, mas ajudou muito. Aham. E ele chamou todos os médicos para me ver andando, porque eu ia morrer, não ia levantar, não ia voltar a andar, sabe? Então, ele fala pra mim que ele sempre acreditava, e eu acredito sim que ele acreditava, sim, que eu ia melhorar, até porque ele tava com o meu caso, ele tava se esforçando Aham, também, óbvio, com a empenhado. ajuda de Deus, né, pra poder dar tudo certo. Uhum. E quando ele me viu andando, ele, gente, vem cá ver a Ayla andando. Então foi assim, foi uma alegria, né, pra todo mundo ver que eu tava ali me recuperando, andando de novo, de volta à vida, né? Como E foi, assim, voltar é, pra realidade? aos pouquinhos, né? E dando passinho assim de tartaruga, né? Demorou Mas muito? eu não conseguia andar muito em pé, né? Por causa Uhum. porque como foi aqui no abdômen, a gente fica um pouco encurvada, né? Mas assim, um mês eu já tava de boa. E aí eu fiquei esse período ali na enfermaria, né? E doida para ser liberada, doida para ser liberada. E falando, e teve um dia que eu lembro que eu entrei em desespero já na enfermaria, chorava. Eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, me tira daqui. Aí minha mãe virava para mim e falava, o pior já Foram quanto passou. tempo Foram total? 92 dias de internação. Meu Deus. 92 dias, 3 meses. Entrei dia 25 de julho de 2022, saí dia 31 de outubro de 2022. Eu lembro que eu fiz uma oração para Deus quando eu tava na enfermaria. E eu falei para Deus que dia 1º de novembro eu queria estar em casa. E parece que foi ontem, É, né? parece que foi ontem. Porque não é tanto Muito tempo recente. assim, é recente, Sim. 2022, final de 2022, né? Dentre tudo isso que aconteceu, o que mudou para você em relação, assim, o que você pensava antes de descobrir e depois que você passou por tudo? Assim, o que que mudou para você? Sonhos, o que você sonhava antes, mudou algo agora para o futuro? Que você sonha diferente, o que você queira fazer diferente? Na verdade, depois que eu saí do hospital, eu quis viver, sabe? Então, eu fui viver. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, eu sabia o caminho a seguir, né? Que era Jesus, mas eu queria viver, queria me iludir mais um pouco, sabe? Ah, Com esse mundo aí, porque hoje eu enxergo que tudo lá fora é ilusão, né? uhum, Porque a própria palavra diz, né, que a gente, quando não tá em Cristo Jesus, a gente sobrevive, uhum. né? A gente não vive, a gente não tem vida. Você chegou a ficar, então, depois que você Fiquei um saiu ano, afastada? fiquei um ano ainda vivendo, né, no mundo. Eu tive depressão e ansiedade no hospital ainda. Desenvolvi, né, por conta do tempo. E eu lembro que eles liberaram para que minha mãe ficasse comigo de 10 da manhã às 5 da tarde. É uma coisa muito difícil, porque o CTI não pode, né, ficar ninguém. E aí, ali, equipe médica, todo mundo, psicólogo, entraram num acordo, né, porque acho que eles viram que a minha situação já estava se agravando, né, e para não poder piorar a questão da depressão e das crises, porque quando dava a hora da minha mãe ir embora, a minha crise atacava. Era horrível. Porque eu não queria que minha mãe fosse embora, eu queria que minha mãe ficasse comigo. E eu fiquei agarrada na minha mãe nela. Quando a visita era Você é do. filha única? Não, eu tenho um irmão e uma irmã. Aham. Eu tenho. Quando dava 2 horas, se minha mãe não passasse pela porta do CTI, eu já ficava inquieta. Já ficava nervosa. Tipo, às vezes tinha alguma intercorrência de ter algum paciente passando mal. Aí não podia entrar, tinha que esperar melhorar o paciente para poder entrar os visitantes. Nossa senhora, eu ficava apavorada. Mas graças a Deus dava tudo certo. Quando foi, assim, a chave que você viu, assim, eu preciso estar mais próxima de Deus? Então, eu, como eu falei, a questão, né, da depressão e da ansiedade, eu saí do hospital, né, com esses dois tipos de doença, né?
E eu tive que fazer tratamento com psicólogo, acompanhamento, tomava antidepressivo. E é muito difícil parar de tomar um antidepressivo porque a gente fica dependente, né, Sim. daquilo. E tentei desmamar, não consegui. Tentei parar de tomar, não consegui. Aí fui fazendo o tratamento com a psicóloga, fui melhorando. Acabou, parei de tomar antidepressivo, melhorei da depressão. As crises de ansiedade, depois que eu saí do hospital, diminuíram. Hoje, graças a Deus, eu sou liberta, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, graças a Deus, né? Amém. E o que aconteceu? Eu saí do hospital em novembro de 2022. Não, outubro de 2022. Aí eu fiquei de novembro de 2022. Vou botar aí até setembro, quase um ano. Setembro de 2023, vivendo. Achando que tava por cima, né? Achando que ia continuar levando a vida desse jeito, porque o inimigo, ele apresenta mesmo todos os manjares, porque ele não quer a gente triste. Ele quer a gente feliz no mundo, porque é onde ele tem controle da nossa vida e faz o que ele bem entender. E a gente acaba dando espaço, né, para o mal poder agir na nossa vida. E quando chegou em setembro, eu já estava sentindo a depressão encostar em mim de novo. Então eu marquei uma sessão com a psicóloga e falei, gente, mas eu tô esse tempo todo bem, sem tomar remédio. Uhum. O que tá acontecendo? Então, quando foi, eu tinha contato, né, com a minha pastora hoje, pastora Luana, já orava por mim na época, né, de Sim. tudo. E tanto que hoje é a casa espiritual, né, que eu sou membro, né, essa igreja orava por mim, que é o Ministério Garagem de Fogo. Eles oraram muito por mim, né, e acabou que quando eu acabei me encontrando ali, né, nessa igreja mesmo. E eu conversando com ela falou pra mim assim, ela vem pra 3 cultos, 3 terça-feira. Ela falou assim pra mim. Aí eu falei, tá bom. Aí fui uma terça, aí na outra terça, aí faltei na terceira, aí fui na outra. Isso era dia 12 de setembro de 2023. E nesse dia, o pastor pregou sobre milagres improváveis, milagres impossíveis. E eu falei, Deus está me chamando. E aí eu aceitei Jesus, né? Voltei para a igreja, desde então tô firme e forte na presença do Senhor. Amém. E a depressão que estava tentando encostar em mim foi embora. E era um vazio mesmo, né, da alma, que só tem vazios que só Jesus preenche. E esse Sim. vazio que eu estava era Jesus que tinha que preencher. Então, nesse dia, quando Deus falou comigo sobre se posicionar, sobre milagre impossível, a chave virou completamente. E ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu levo essa mensagem comigo, eu carrego ela comigo, porque eu me identifico com essa mulher. Aquela mulher sofreu 12 anos por causa de uma hemorragia. E ela gastou tudo que ela tinha, não tinha mais o que fazer, e ela ouviu dizer que Jesus ia passar. E o que ela faz? Enfrenta toda uma multidão a ponto de ser apedrejada, porque ela não podia viver no meio da sociedade. E ela acreditava tanto na cura dela, ela acreditava tanto no milagre dela, que só ao tocar nas vestes ela foi curada. E é muito difícil uma fé assim, né? É muito difícil. Ela teve uma fé tão grande, que Jesus falou, alguém me encostou. Isso aí. Aí o povo, né? Mas, mestre, a multidão te aperta. Isso. E aí ele vai e continua. Não porque de mim saiu virtude. Tem noção do tamanho da fé dessa mulher? Ou seja, a nossa fé que nos salva. Por isso a importância de acreditar que Deus pode fazer. Sim. E eu até falo, né? Eu me comparo, porque da mesma forma que ela, há muitos anos atrás, ia morrer sangrando, eu também era para ter morrido sangrando.
Mas Deus tinha uma nova história para ela, assim como também tinha para mim. E eu fui curada. Acredito que Deus, Sim. ele faz, sabe? Mas a gente precisa se achegar, precisa buscar, precisa entregar. Porque ela poderia ter ficado dentro de casa, né? Mas não, ela enfrentou todos os problemas, trazendo para nossa vida hoje a multidão é o cenário mesmo desfavorável. As pessoas que falam: "Ah, deixa para lá, não vai acontecer. Não acredita nisso não, isso é tempo perdido". Mas a palavra de Deus é vida. De Gênesis ao Apocalipse, Deus nos traz vida. Coisa linda. É. E qual o sonho da Ayla para hoje? Hoje, a Ayla tem muitos sonhos. Meu Deus, mas Ayla é uma hoje sonhadora. a Ayla é uma sonhadora. Mas hoje eu acho que o meu maior sonho é casar e construir uma família, sabe? E depois os outros, né? E vai acontecer. Sim, Amém. mas hoje eu valorizo, né, essa questão que hoje as pessoas tão assim, para as pessoas brincam tanto hoje em dia, né, umas com as outras, não querem compromisso com nada, mas A Ayla eu hoje é eu solteira? é, Ou... a ela hoje tá conhecendo alguém. Ah, coisa linda. E assim, eu acredito que Deus, né, nos apresenta pessoas, né, para Sim, nos abençoar, para nos fazer crescer, né? Cria conexões, cria alianças, assim como eu acredito que Deus criou uma aliança aqui entre a gente, amém. para poder contar a minha história, né, esse testemunho. E se eu pudesse dar um conselho hoje para as pessoas, é para que elas não duvidem, né? Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, por mais impossível que pareça, né? A gente serve um Deus, né? Das causas impossíveis. E se ele disse, se a própria palavra diz que agindo Deus, quem impedirá, né? A nossa parte é confiar e também obedecer, claro, porque já diz aquele ditado, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É E verdade. Deus, ele tá sempre disposto, com a mão estendida, né? E esperando para que um pecador se arrependa, né? Dos atos, né? Das coisas que praticava, para poder de fato entrar na presença, entrar no querer dele, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ayla, estou E- muito feliz de coração de ter recebido você aqui. Ai, Tá obrigada. geladinha. Muito feliz de ter recebido você, de você ter aberto o coração nesse podcast Café com História, que foi criado com muito carinho. Creio que veio do coração de Deus. Acredito fielmente que o podcast Café com História ele veio direcionado do coração de Deus para que histórias reais de pessoas que vêm aqui na cafeteria. Isso é para todo mundo que está assistindo o podcast, que todo mundo tem uma história, histórias reais, histórias que mudam a vida do outro. E quando a gente decide escutar com carinho, atenção, você vê quanto às porque a gente não dá valor tantas coisas pequenas. E quando eu sento aqui nesse podcast e eu ouço histórias todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu aprendo. Eu saio daqui com uma bagagem assim incrível, maravilhosa. Saio daqui emocionada porque agradecendo muito a Deus, porque eu não entendia no início o que que Deus queria fazer através desse podcast. E hoje eu vejo assim uma cafeteria maravilhosa, aconchegante, que tem a presença de Deus, que tem paz. Pessoas que entram por essas portas e falam assim:
aqui é o meu lugarzinho de paz. Isso me traz, assim, um conforto no meu coração, porque muitas das vezes as pessoas olham e acham que não vai dar certo, mas quando vem do coração de Deus e quando Deus abriu esse podcast para pessoas como você, que vem aqui tomar um café e conta a história, é, eu quero contar a história. São muitas pessoas, e não, eu quero contar, eu tenho muitas histórias. E cada pessoa vem com uma história. Tem psicólogos que já passaram por aqui, psicanalistas, pastores. Então você ouve histórias de empreendedores, sabe? Que foi o podcast passado da pessoa que começou a empreender com largar tudo e viver com sacolé, Sim. entendeu? E Deus fazer algo tão maravilhoso de agora ela tá querendo já virar uma fábrica. Olha aí que E quanto Deus é tão maravilhoso. E dizer que enquanto eu estou sentada aqui, o seu testemunho edifica a minha vida, É verdade. edifica a vida de pessoas que estão vendo. E todas as pessoas que vêm aqui e querem contar as histórias, isso assim enche meu coração de alegria, porque eu sei que realmente hoje faz todo sentido esse podcast. É verdade. E assim, o que eu tô querendo dizer para todos que estão assistindo é que se você tem uma história real, como a da Ayla, que impactou a nossa vida, que passou pelo câncer agressivo e Deus curou pela fé, a fé que moveu tudo. O Deus que criou, que curou a vida dela, é o Deus que pode alcançar a fé que moveu o coração dela, que pode mover o seu coração também. Então, você que tem uma história real e quer contar aqui no podcast Café com História, aqui na Cheirinho Carioca, nesse espaço maravilhoso onde tem a paz, que excede a todo entendimento, uma paz maravilhosa. Conte a história pra gente, escreva, vai lá no YouTube, no Instagram, podcast Café com História. Deixa lá a sua história. Deixa lá a sua história que a gente vai ler com todo carinho e a gente vai trazer a sua história, vai te convidar para você estar aqui sentadinho com essa taça de café ou com essa taça de cappuccino, você que escolhe, tá? Sentadinho, levando a história para outras pessoas. Então, não deixa de compartilhar sua história com a gente. Traz sua história, porque a sua história é muito importante pra gente. A história de todo mundo aqui, todo mundo que entra por essa porta tem histórias reais. Isso é muito lindo, porque todo mundo tem uma história. E a Cheirinho Carioca, o podcast Café com História, valoriza essa história. E faz questão de contar para todo mundo o quanto é maravilhoso saber que tem história que motivam outras pessoas, que curam outras pessoas, que traz paz, que pessoas que queriam empreender, não tinham coragem e hoje ouviu a história de alguém e entendeu? E tomou coragem. Pessoas que estão em hospital vendo e fala assim, nossa, Deus, o mesmo Deus que fez na vida dela pode fazer na minha, então move a fé de alguém. Então, assim, isso é gratificante para mim. Isso é o podcast do meu coração e do coração de Deus, com toda certeza. Então, eu te agradeço de todo o coração por ter vindo, por ter aceitado esse convite, por ter contado a sua história, que mexeu realmente com nossos corações hoje. Tá bom? Tá bom, Muito obrigada, eu que obrigada. agradeço. Tá? Continue contando a sua história Com em certeza. todos os lugares que você for, porque com certeza Deus tem muito a fazer. Amém. Tá bom? Amém. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.